Olá, pessoal! Hoje iremos ver a respeito de inequações. Eu sou Aisla Bianca Moreira e esse é o tema da semana 5 do PET 2 do primeiro ano do ensino médio. Bom, inequação na incógnita x é uma sentença matemática que expressa desigualdade entre funções. Como assim? Então, vão ter sentenças, olha só, que apresentam, olha só, desigualdades. Maior, menor, maior igual, menor igual. Aqui são funções distintas, né? Que estão se relacionando aqui. Mas onde encontramos situações que envolvem inequações? Bom, geralmente a inequação ela é utilizada em situações onde a gente observa e quer tirar conclusões a respeito de custo de produção, valor arrecadado e o lucro. Então, vejamos o seguinte exemplo. O salário de um corretor é dado por S de X, aqui vai ser a nossa função, S aqui de salário. Então, S de X igual a 700 mais 2 vezes X. Então, aqui R$ 700 no caso, mais 2 centavos, vezes X, em que X é o total de vendas do mês. Qual deve ser o total de vendas em um mês para que o salário do corretor ultrapasse R$ 4.000? Devemos ter, então, olha só, S de X, o salário maior que 4.000, porque a gente quer, né, que ultrapasse aqui. Bom, e qual que é o salário? É R$ 700 fixo que o corretor recebe e mais 2 centavos ali do valor total de vendas que ele fizer, tá? Então, isso daqui tem que ser maior que 4.000. Bom, 0,02x, né, 2 centavos aqui, vai ser o quê? Então, 700 aqui, se eu subtrair 700 dos dois lados, eu vou ter 0,02x maior que 3.300. Então, eu subtraí aqui desse 4 de 4.700. Encontramos, assim, que x tem que ser maior que 165.000, né? Assim, as vendas precisam superar R$ 165.000. Então, ele precisa vender mais do que esse valor aqui, para ele conseguir receber ao fim do mês mais que R$ 4.000. Agora, a solução de uma inequação. O número real, x0, então a gente vai pegar um x específico, algum valor real específico, e vamos denotar aqui por x0. Então, o número real x0 é solução da inequação f de x maior que g de x, tá vendo? Se e somente se é verdadeira a sentença f de x0 maior que g de x0. Ou seja, né, aplicando esse número real aqui que a gente pegou nas funções que a gente tinha. Então, olha só, aplicou. Se isso daqui for verdade, né, for uma sentença verdadeira, aí sim, né? Então, ele vai ser solução dessa inequação. Vejamos um exemplo. O número real 3 é solução da inequação. Olha só, nós temos essa inequação, 2x mais 1 maior que x mais 3. Ele é solução, pois, olha, vamos substituir 2 vezes 3 mais 1 maior que 3 mais 3. É verdade, não é? Isso aqui é uma sentença verdadeira. Aqui dá 7, 7 maior que 6. Então, realmente, isso é uma sentença verdadeira, então 3 é solução da inequação. Agora, vamos ver a respeito do conjunto solução. Ao conjunto S de todos os números reais x, tais que f de x é maior que g de x, é uma sentença verdadeira?
chamamos de conjunto solução da inequação. Então, no nosso caso aqui anterior, no nosso exemplo, a gente encontrou uma solução específica, mas pode haver outras. Então, para todos os valores que a sentença for verdadeira, vai formar o conjunto solução da inequação. Agora, se não existir o número real x, tal que a sentença f de x maior que g de x seja verdadeira, diremos que a inequação é impossível e indicaremos o conjunto solução por S igual a vazio. Então, quer dizer que esse conjunto aqui ele é vazio. Então, é impossível aqui essa inequação. E o que seria uma inequação equivalente? Duas inequações são equivalentes se o conjunto solução da primeira é igual ao conjunto solução da segunda. Tá? Então, eu tenho uma inequação, encontro ali o conjunto solução dela, pego uma segunda inequação, e quando eu observo o conjunto solução e vejo que é igual, é idêntico ao da outra inequação, então elas são inequações equivalentes. Vamos observar aqui agora um exemplo. E aí nós temos duas formas de resolver aí, determinar, né, encontrar o conjunto solução de uma inequação. Existe o método algébrico e o método gráfico. Vamos lá. Podemos resolver em R, ou seja, né, no conjunto dos números reais, a inequação 2x mais 3 maior que zero, de dois diferentes modos. O primeiro modo, nós deixamos no primeiro membro aqui, tá, da inequação, apenas o termo que contém a incógnita x. Bom, então vamos fazer assim, ó, 2x vai ser maior que menos 3 aqui, né? Menos 3. Dividimos os dois membros pelo coeficiente de x, ou seja, qual que é o coeficiente de x aqui? É o 2. Então, a gente divide aqui dos dois lados. Isto é, x, então, vai ser maior que menos 3 meios. Agora, um segundo modo. Esse aqui é o método algébrico. Agora, pelo método gráfico. O primeiro membro da inequação pode ser associado à função y igual a 2x mais 3. Então, olha só. Então, nós temos aqui o quê? Uma função afim, né? Assim, é preciso determinar x, tal que y seja maior que zero. Temos, então, a raiz, a gente viu que é, né, em aulas anteriores, que a raiz de uma função afim é menos b sobre a. Então, menos 3 sobre 2. Resolvendo isso aqui mesmo. A função, ela é crescente, por quê? Pois a, tá vendo? Aqui o coeficiente de x, ele é igual a 2, que é maior que zero, ele é positivo. Portanto, a função é crescente. Assim, para que y seja maior que zero, devemos considerar x maior que menos 3 meios. Né? A raiz quer dizer que y aqui é zero, quando x é isso. Então, para y ser positivo, x tem que ser maior do que esse valor, já que a função é crescente. Então, olha só, nós temos o gráfico aqui, tá vendo? Tá em aberto, a bolinha aberta, porque esse valor não vai ser considerado. E olha só, então, nessa parte aqui, a função, ela é positiva. E aí, nós encontramos, então, um conjunto solução de duas formas. E nós denotamos deste modo aqui. Olha só, o conjunto solução pode ser descrito como um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que menos 3 meios. Um segundo exemplo. Para resolver a inequação menos 3x mais 12 menor ou igual a zero. Vocês lembram? As desigualdades? Maior, menor, maior igual que e menor ou igual a que.
a outra coisa, né? As duas funções aqui. Então, beleza, nós temos aqui essa inequação. Considerando aqui o igual ao conjunto dos números reais, podemos proceder de dois modos, né? Então, vamos lá. Primeiro, método algébrico. Olha só, menos 3x mais 12 menor ou igual que zero, então, menos 3x menor ou igual a menos 12. Ao dividirmos os dois membros pelo coeficiente de x, ou seja, né, por menos 3, que é negativo, olha só, é preciso lembrar que o sinal da desigualdade se inverte, porque, então, olha só, tá vendo? É negativo aqui, nós vamos dividir por algo negativo. Se a gente fizer isso, né, dividir ou multiplicar, então a gente tem que inverter o sinal aqui da nossa desigualdade também. Então, vai ficar, né, aqui vai ficar x maior ou igual que 4. E um segundo modo, seja y, então a gente vai assumir aqui uma função, y igual a menos 3x mais 12, é preciso determinar para que valores de x tem-se y menor ou igual a zero. Bom, a raiz aqui vai ser, né, aqui seria menos 12, né, sobre menos 3, que é 4. A é o quê? Qual que é o valor do nosso coeficiente angular aqui? É menos 3. Menos 3 é negativo, né? Menor que zero. Então, a função ela é decrescente. Então, o nosso ângulo aqui, ó, vai estar entre 90 e 180. Nossa reta vai estar deste modo. Assim, y é menor ou igual a zero se x for maior ou igual a 4. Né? Olha só. Um outro modo aqui de resolver, vamos observar aqui nesse cantinho. Então, menos 3x mais 12 é menor ou igual a zero se somente se. Isso daqui é, né? Tem que valer. Se isso aqui valer, isso daqui também vale. Então, bom, se somente se 12 for menor ou igual a 3x, e isso acontece se somente se, né? 12 dividido por 3 aqui for menor ou igual que 3x sobre 3, então, né, nós temos aqui que 4, né, vai ser menor ou igual a x. Isto é, x, né, reescrevendo aqui, x então é maior ou igual a 4. Olha só, em nosso conjunto de solução, é x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 4. Então, quando x é maior, olha só, bolinha fechada, é maior ou igual a 4, o nosso y é menor ou igual a zero, como é o que nós queríamos aqui, né? Nós assumimos y deste modo aqui, ó, e isso tem que ser menor ou igual a zero. Agora, eu vou apresentar para vocês inequações simultâneas. Então, a dupla desigualdade f de x menor que g de x, que é menor que h de x, se decompõe em duas inequações simultâneas, isto é, equivale a um sistema de duas equações em x, separadas pelo conectivo i. E aqui, né? Um e outro. Então, o que que acontece? Olha, nós temos inequações simultâneas, então nós vamos analisar de duas a duas. Então, primeiro, f de x e g de x, depois g de x e h de x. Observem, né? Nós temos que isso aqui acontece se e somente se, olha só, f de x for menor que g de x e g de x for menor que h de x. Então, essas duas inequações devem ser satisfeitas ao mesmo tempo, simultaneamente. Essas duas, essa inequação e essa. Indicando com S1 o conjunto solução dessa primeira inequação aqui e S2 como conjunto solução dessa segunda inequação, o conjunto solução da dupla desigualdade, tá? Ou seja, dessa inequação aqui simultânea,
O conjunto solução dela é S igual a interseção, olha só, entre os dois conjuntos soluções, ou seja, S é igual a S1, interseção com S2, ou seja, o que elas tiverem em comum, tá? O que acontecer aqui, que também acontecer aqui, acontecer no conjunto solução 1 e no conjunto solução 2. Aí sim, o que tiver em comum vai formar o meu conjunto solução dessa dupla desigualdade aqui, essa inequação simultânea. Inequações simultâneas. Para a gente entender melhor, né, vamos analisar essa situação. Então, resolva em R, né, no conjunto dos números reais, a inequação, olha só, 1 menor ou igual que 2x mais 3, que é menor que x mais 5. Vamos ver a solução. De fato, são duas inequações simultâneas. Bom, então nós vamos separá-las, né? Então, a primeira e a segunda aqui, beleza? Primeira e segunda parte. Então, vamos resolver a 1. 1 menor ou igual que 2x mais 3. Bom, nós temos isso, então, menos 2x é menor ou igual a 3 menos 1, né? Então, falando aqui de modo mais prático, a gente passou esse 2x para cá e pegou 1 e colocou lá no segundo membro. Ok, e então, menos 2x é menor ou igual a 2. E x, então, é maior que menos 1. Olha só, o que que aconteceu? A gente passou dividindo e um número o quê? Negativo. Então, lembrem-se de trocar aqui, ó, de inverter a nossa desigualdade aqui, né? A mesma coisa se eu multiplicasse os dois membros por menos 1, para o x aqui ficar positivo. Então, se eu fizesse isso, o que que ia acontecer multiplicando por menos 1? Ia inverter tudo. Isso aqui vira 2x, isso aqui vira maior ou igual a quê? Menos 2. Então, depois eu passo 2 dividindo, pode ser assim também, pensar desse jeito. Que vai ser, nós vamos ter, então, x maior ou igual a 1. Vamos resolver agora a 2, aí na equação 2. 2x mais 3 é menor que x mais 5. Então, 2x menos x, olha só, vamos passar esse x para cá, então 2x menos x vai ser menor que 5 menos 3. Então, peguei esse 3, né? Subtraí aqui 3 dos dois lados, aqui zerou e aqui ficou dessa forma. Então, nós temos aqui, ó, 2x menos x é x, menor que 2 menos 3, 2. Então, olha só. Como as condições 1 e 2 devem ser satisfeitas simultaneamente, procuremos agora a interseção das duas soluções. Solução 1, vamos colocar aqui na reta. Olha só. O que que acontece? X tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, nós vamos pegar aqui o menos 1, fechado, bolinha fechada. Todo valor maior que esse, e contendo ele, vai ser solução. É o meu conjunto de solução 1. O meu conjunto solução 2 é todo valor menor que 2. Então, a bolinha aberta no 2, porque o 2 não participa aqui nesse conjunto de solução 2, todo menor para cá. Mas e aí? E o conjunto de solução dessa inequação aqui inicial nossa? Vai ser o quê? A interseção de S1 e S2. Então, o que que teve em comum? Quais valores resolvem, né, simultaneamente aí as duas inequações? Olha só, esse intervalo aqui, de menos 1, fechado. Então, de menos 1 até, olha só, menor que 2. Então, 2 aqui aberto. Portanto, x é maior ou igual a menos 1 e menor que 2. Ou S, né, o nosso conjunto de solução, é x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual que x, que é menor que 2. Por hoje é isso. Bons estudos para vocês. E obrigada.